Sejam bem-vindos a mais uma aula da apostila de flores e frutas. Hoje nós vamos pintar caju, flor do campo, um tema bem fácil para a gente fazer e que não tem muitos elementos. Então, se você ainda não tem essa apostila, é uma apostila que tem 12 projetos e as aulas vão ficar aqui gratuitamente para você assistir todas aqui no YouTube. São projetos, temas bem rápidos assim para a gente pintar. E você pode pintar, vender o seu produto por um preço mais acessível, porque você vai gastar menos tempo. Também é uma apostila que nós não vamos usar assim muitas tintas, muitas cores, né? Vamos usar menos cores, então mais rápido e mais prático mesmo. Para você que é iniciante, então são riscos fáceis de pintar, que você vai ficar mais à vontade, não vai sentir tanto medo porque não tem tantas coisas, tantos elementos, né? Então, é uma apostila bem facinho, bem rapidinho pra gente que está iniciando ou para quem quer vender os seus produtos por um preço mais acessível. E eu vou começar aqui pelo fundo, ó, nós vamos usar o rosa bebê. Tô usando um pincel macio da Condor, é a série 421, mas você vai usar o que você gosta, que você tem aí. Aqui eu quero que fique um fundo bem discreto, pouquinho mesmo, então eu uso um pincel menor. Se você tiver um pituá pequenininho, pode usar também. E aí você não deixa a sua tinta muito grossa, porque vai ficar mais difícil para você fazer aqui o fundo. Pode diluir no clareador, diluente ou no pratinho com um pouquinho de água. Se ela estiver muito grossa, sempre vem aqui no paninho, tira o excesso, porque a gente quer fazer um fundo bem suave. Então, o importante é trazer pouquinha tinta, e aí você consegue fazer um fundo mais suave. Quanto mais clarinho a tinta, mais fácil pra gente fazer aqui o fundo e deixar ele bem delicado. Aqui embaixo, vamos usar o caque com um pincel pequenininho mesmo. Esse daqui é o número 6. Porque eu estou pintando também num espaço menor. Se é um espaço muito grande, às vezes a gente quer preencher mais, aí você vai usar um pincel maior. Mas como eu quero que a tinta aqui não saia muito para fora, eu uso um pincel menor, fica mais fácil pra gente ter controle. Quanto maior o pincel, mais espaço ele vai ocupar. Vem aqui pertinho com o caque. Se você não tiver caque, pode usar um pouquinho do sépia, só que o sépia é mais escuro, então você toma cuidado. Pode usar também o cinza. Ó, pouquinho mesmo, bem simples de fazer. Só coloquei a cor caque. Depois, se necessário, a gente pode voltar nos cantinhos aqui com o caque e reforçar um pouquinho mais. Vamos começar, ó, de trás para frente, para ficar mais fácil, para não colocar o braço. Às vezes a gente acaba encostando o braço e acaba borrando. Na folhinha do caju, nós vamos usar branco, verde, musgo e o pântano. E nós podemos usar também um pincel maior, que vai facilitar na hora de preencher aqui a folha, porque ela é maior. Ó, vamos colocar verde musgo. Meu verde musgo tá acabando, ele fica cheio de pedacinhos. Essa parte aqui eu preenchi mais, deixa eu puxar aqui. Preenchi mais, tá vendo? Com o verde musgo. Do outro lado, eu vou deixar mais aqui perto do contorno. Puxa um pouquinho também pra dentro, né? Em direção aqui à nervurinha. Não precisa deixar ali só aquela linha definida com o verde musgo. Pode puxar aqui um pouquinho mais. Vem com o pântano.
esfuma aqui pra cima do verde musgo. Pega um pouquinho mais do verde musgo e pode mesclar aqui com o pântano. Outro lado, ó, um pouquinho do branco perto da nervurinha. Mistura com o verde musgo. Pântano aqui pertinho do caju. E vem com o pântano. Ó, perto da nervurinha e vem esfumando para cima do verde musgo. Um pouquinho mais do verde musgo. Ó, então, esse lado aqui da folhinha, ela vai ficar um pouco mais clara. Do outro lado, um pouco mais escuro. Pouquinho do branco, mais aqui, ó, no meio. E vem esfumando, bem suave. Não precisa trazer muito branco, senão vai tampar todas as outras cores. Do outro lado, aqui perto do contorno, branco também. E você pode, ó, usar um pincel menor para preencher aqui, ó, melhor o contorninho. O pincel menor ajuda, ele facilita aqui na hora de preencher. Com um pincel fininho ou um pincel achatado, você vem aqui e faz a nervurinha. Se você não tem muito jeito para usar o pincel achatado na hora de fazer aqui a nervurinha, pode ser o pincel filete mesmo, pincel redondo. Ó, deixa a tinta só de um lado do pincel e vem fazendo a nervura. Vem com um pouquinho do branco entre essas nervuras para destacar um pouquinho mais. Não tem problema se passar aqui por cima um pouco dessa cor escura. Só não coloca muito branco. E vem deixando mais arredondado, ó. Segue uma curvinha da folha. O outro lado você vem aqui perto do contorno, trazendo para dentro, em direção à nervura. Mas observa que é pouca tinta. Se você colocar muito branco, ele vai tampar o verde que tá aqui no fundo. Vamos para outra folhinha. Vou usar esse pincel menor para preencher aqui, que fica mais fácil, que é um espaço, ó, que tem uns cantinhos menor. Então, com um pincel pequenininho, você consegue preencher com mais facilidade. Pode vir aqui trazendo no meio. Esse lado aqui, vou preencher com o pântano. E vem aqui já finalizando, ó, terminando de preencher com o verde musgo. Se tiver muito seco, às vezes a tinta tá secando muito rápido. Aí pode acontecer de manchar. Então, você pode usar o diluente para retardar um pouquinho mais a tinta. Tem vezes que tá muito quente. Ou deixa ela um pouco mais molinha, pode colocar um pouquinho de água. Eu coloco água mineral, porque ela não tem cloro, tá limpinha, para não estragar a tinta.
Mas se você não gosta de colocar nada no seu potinho, você pode fazer. Se você não gosta de colocar nada dentro do potinho, você pode fazer no prato mesmo. Dilui ali no pratinho e vai pintando. Só não pode diluir muito, que às vezes tá tão quente que a tinta da gente acaba secando ali dentro do pratinho e a gente acaba perdendo. Então, vai diluindo conforme você vai precisando, vai usando. Às vezes a gente faz muito e acaba perdendo. E toda vez que a gente for pintar, perder um monte de tinta é prejuízo. Ó, usei só o pântano e o verde musgo. Você pode substituir por pistache, verde oliva, branco. Esfuma para o branco misturar aqui com o verde. E aqui perto da bordinha branca também. E esfuma também, não precisa deixar ali uma linha muito marcada. Vamos lavar o pincel, vem aqui com o pântano, tinta só de um lado, faz a nervurinha aqui do meio. E vem puxando as nervurinhas. Não precisa fazer aquele excesso, um montão de nervuras. Vai colocando de pouco a pouco e você vai observando se precisa colocar um pouquinho mais de nervura, se tá bom, não vai colocando assim rapidão, aleatoriamente. Às vezes a gente acaba exagerando e fica muito carregado a folha. Aí volta com o branco reforçando aqui as partes mais clarinhas. Aqui eu peguei da nervurinha central, pertinho, e vim trazendo para a bordinha, mas eu não trouxe até encostar, tá vendo? Fica uma parte mais escura. Do outro lado, você vai encostar aqui e traz em direção à nervurinha central, sem chegar muito em cima aqui da parte mais escura. Passa várias vezes o pincel no mesmo lugar. Olha, só isso mesmo. Depois a gente pode reforçar um pouquinho mais, depois que o tecido absorver aqui essa tinta, a gente pode retocar. Porque fica bem clarinho conforme vai secando. Nessas folhinhas pequenininhas aqui, que é a folhinha da florzinha, nós vamos usar branco, verde folha ou verde abacate, pode ser também o verde pistache, se você não tiver essas cores, e aqui o verde musgo. Na pontinha, ó, nós vamos colocar mais o branco. Vem com verde folha, pode ser o verde kiwi também, fica bem bonito. E o verde kiwi fica bem próximo da cor verde folha. Eles são bem clarinhos. Vem reforçando aqui, ó, com o branco, para ficar mais clarinho na pontinha. É uma pintura mais porcelanizada. A gente vai usar mais aqui o branco. E logo depois, ó, vem com o verde musgo. Bem fácil mesmo de fazer. Eu não preciso ficar se preocupando aqui com a nervurinha, depois a gente só vem e faz bem simplesinhos, bem simples mesmo. Lava o pincel, volta, vem aqui, tira um pouquinho, tira essa divisão aqui e volta com o branco aqui na pontinha.
Meu branco tá bem diluído, então ele fica bem suave. Se o seu tiver mais grosso, aí você toma cuidado para não colocar muito branco. Vai devagar. Às vezes tampa tudo ali as outras cores. Outro lado, pode começar também com o verde, verde musgo, verde folha, cada cor tem um espacinho. E aqui na pontinha você pode misturar um pouquinho o branco com o verde folha, para não ficar tão branco. Se você gostar bem branquinha a pontinha, não tem problema, pode deixar mais branquinho. Hoje em dia, a gente fala assim que o branco é muito na pintura porcelanizada, que não tem folhas com branco. Mas se a gente for pesquisar, hoje em dia estão desenvolvendo tantos tipos de folhas e tem folhas que tem branco, branca mesmo, branco e tem partes verdes. Tem um bambu que eles falam bambu da sorte. Ele tem uns risquinhos que são branquinhos. Então tem sim, hoje em dia tem folhas que tem branco mesmo. Que às vezes a gente fica com medo de usar, olha, nas folhas não tem branco. Mas se a gente for pesquisar, a gente acha folhas de verdade, que tem partes brancas. Eles falam é variegata, né? Tem umas que são amarelas, outras são roxas e tem umas que são brancas. Então já não é mais só na pintura, tem mesmo. É muito lindo. Porque o branco ele realça ali o verde, traz uma delicadeza para a folha. Então, se você gosta de colocar o branco, é claro que também tem que ter um equilíbrio, mesclar as cores para ficar bem bonita. Não vamos também exagerar. Mas tem folha sim que tem branco. Ó, preenchemos as folhinhas. Não se preocupe aqui com a nervurinha. A gente vai fazer a mão livre, tá? Tranquilo. Com o pincel fininho, agora preciso que seja um pincel fininho. É uma folha menor, precisa ser mais delicado. Aí vem aqui, faz a nervurinha, não se preocupa, não precisa fazer igual a do risco. Pode ficar à vontade e fazer do seu jeitinho, só não vai colocar muita nervura também, acaba perdendo aqui a delicadeza da folha. Geralmente eu coloco 2 ou 3, ó, que é uma folha menor. E vem fazendo aqui o contorninho. Bem rápido e fácil. Nada muito assim certinho aqui o contorninho. Pode deixar mais tremidinho, pode fazer as pontinhas da folha aqui mais fininha. Olha só, bem facinho mesmo. E aqui, ó, com o verde, o musgo mesmo, puxa alguns galinhos. Se você gostar, nem todo mundo gosta de fazer esses galinhos, esses detalhes. Se você não gosta, não faz. Se você gosta, cuidado para não exagerar e deixar só galinhos aqui. Nessa flor, nós vamos usar púrpura e o branco para fazer as pétalas. Ó, meu branco, ele tá mais mole, porque fica mais fácil pra gente preencher. E aí, você pode vir aqui, preenche, ó, tudo é bem
fácil mesmo. Tudo com branco. Se você não quiser fazer ela branca, você pode usar uma outra cor clarinha. Um rosa bem clarinho, fica bonito também. Aqui tem duas pétalas, as outras estão lá por trás. Não dá de ver, tá por trás aqui das folhas, por trás do caju. Ó, aqui eu passei por cima, eu consigo ver o risco. Se o seu risco estiver muito apagadinho, você ficar com medo de perder, aí você desvia, deixa ali a parte que tá com o risco aparecendo. Preencheu com branco, olha só, bem facinho, só branco. Aí, você vai pegar um pincel menor, vem aqui com o púrpura, pode ser o rosa escuro também. E vem puxando, ó. Coloca aqui pertinho, puxa em direção à bordinha da folha. Enquanto o branco tá úmido, olha que ele mistura aqui e fica mais clarinho. Púrpura mistura com branco, fica bem clarinho. Tá vendo? Não é difícil. Aí, com o pincel fininho, você vem aqui definindo as pétalas, qual que tá por cima. Vem fazendo aqui os detalhes. Super fácil. Pode fazer aqui mais uns risquinhos, ficar mais destacado. Olha só, bem facinho mesmo. No miolo, nós vamos usar o branco, o amarelo ouro. E vamos usar um pouquinho do púrpura. Amarelo ouro, ó, você preenche com amarelo ouro, pode preencher tudo. Pouquinho do púrpura aqui no meio. Como ela tá mais escondidinha, a gente vai deixar o púrpura mais aqui perto do caju. E essa daqui, ó, ela sai um pouquinho mais também. Ela já tá mais ali pra fora. Então, você pode também puxar um pouquinho mais essa cor. Ó, coloca aí, mistura um pouquinho. Ele vai ficar assim, mais um tom caramelo. Olha só, bem facinho. Aí, você vem com o púrpura mesmo, faz aqui uns pinguinhos, uns maiores, outros menores. E com o branco, faz uns aqui também. Olha só, bem fácil mesmo, só isso. Na castanha do caju, vamos usar o cinza lunar e o pântano, pouquinho do branco. Só essas três cores. Vem aqui, ó, com pântano. Você pode usar o sépia também no lugar do pântano. Pode usar o verde oliva. Todas essas cores só fica legal com o cinza lunar. Nem precisa lavar o pincel, ó. Vem misturando aqui o cinza lunar com o pântano. E deixa essa parte mais escura. Agora, você termina de preencher tudo com o cinza lunar. Vamos usar um pincel maior, que facilita aqui pra gente preencher.
Capricha aqui no contorninho, deixa bem certinho. Volta aqui um pouquinho mais com o pântano, depois dá uma secadinha, a gente pode reforçar aqui essa parte. E tá vendo aqui nessa, onde que faz aqui uma curvinha, vem aqui, coloca o pântano, deixa mais marcadinho. Pode fazer de batidinhas. Ó, deixa mais escuro mesmo. Pode vir, ó, com a pontinha do pincel, faz umas manchinhas aqui com a cor pântano. Pincel menor, vamos colocar o branco. Tem aqui, ó, uma curvinha, tá vendo? Deixa mais curvadinho e vem esfumando. Pouquinho mais, aí você vai de pouco a pouco. Não coloca muito branco, senão vai tampar todo o cinza. Olha só. Tá vendo? Super fácil. Às vezes a gente fica, aqui coloca um pouquinho mais do pântano, às vezes a gente fica com medo de pintar caju, acha muito difícil, mas não é. Só isso mesmo. Depois a gente pode retocar um pouquinho mais aqui essa cor clarinha. Vamos colocar um pouquinho do pântano nessa parte aqui para ficar mais escurinha. Volto com um pouquinho mais aqui do branco, eu acabei colocando os pintinhos e passei por cima e apaguei tudo. Mas aí você volta e coloca de novo. Ó, volta e coloca de novo as manchinhas. Depois ela seca, fica mais suave. Olha só, então é super fácil. Só essas 3 cores você já consegue fazer aqui a castanha do caju. É claro que existem várias formas e várias cores pra gente pintar a castanha, mas aqui é para simplificar, para ficar bem fácil para você. No caju, nós vamos usar amarelo ouro, vermelho vivo, pode ser, ó, o púrpura ou o vermelho profundo. Eu vou usar o vermelho profundo, mas você usa o que você tem aí. Se você não tem vermelho profundo, você usa o púrpura. E vamos começar aqui, ó, com o amarelo ouro. Pode preencher essas partes aqui mais na frente com o amarelo ouro. E traz mais para baixo esse amarelo. Não precisa deixar só uma bolinha aqui em cima. Pode trazer aqui esse amarelo. Se a gente deixa um espacinho bem pequenininho aqui com o amarelo, conforme a gente vai esfumar o vermelho, tá? Mesclar com o amarelo e fazer aqui o degradê de cores, ele acaba sumindo. Então, pode deixar um espaço maior, ó, esfuma até acabar aqui a tinta do pincel. E aí, você vem com o vermelho vivo. Ó, tira aqui o excesso de tinta. Conforme vai acabando a tinta do pincel, você percebe que o pincel tá com pouquinha tinta, você vem aqui esfumando pra cima do amarelo. Coloca no contorninho. Descarrega aqui
o pincel perto do contorninho, esfuma. E conforme você percebe, ó, tá vendo que vai diminuindo a tinta? Aí você vem aqui pra cima do amarelo ouro. Pouquinho do amarelo ouro, porque senão acaba ficando sem tinta aqui. Perto, entre o amarelo ouro e o vermelho, acaba ficando sem tinta. Vem aqui com o amarelo ouro, ó, e vai lavando o seu pincel pra mesclar aqui as cores, senão acaba ficando tudo vermelho. E agora é só terminar de preencher com vermelho vivo. Vamos pegar um pincel menor pra colocar, ó, nesse cantinho aqui por trás. E vem só com o restinho aqui do vermelho. Vamos punhar um pouquinho do vermelho vivo aqui, pra deixar mais escuro esse espaço. Vai misturando o vermelho vivo e o vermelho profundo. Se você estiver usando o púrpura e o vermelho vivo. Ó, misturei aqui vermelho profundo e o vermelho vivo. Tá vendo que ficou uma divisão? Você lava o pincel, aqui ficou uma divisão. Lavou o pincel, tira a tinta vermelha do pincel e enxuga bem suavizando. Lava de novo, volta com o amarelo. Aqui embaixo, coloca um pouquinho também do vermelho profundo, para não ficar só o vermelho vivo, aí fica uma pintura muito chapada, sem volume. Pode colocar aqui um pouquinho do vermelho profundo. Ó, um pouquinho vermelho profundo. Deixa mais manchadinho. Agora, vem com o branco. E vamos destacar aqui essa parte mais clara. Vem usando um pouquinho de tinta. Se você coloca muito, vai ficar bem branco. E vamos deixar um ponto mais clarinho, sem esfumar tanto. Espalhar, esfuma mais no mesmo lugar. Põe mais um pouquinho, ó. E com o pincel, bem pouquinho de tinta branca, você vem aqui nesse contorninho e realça aqui pra deixar mais bonito. Olha só, aí você faz o movimento ó, de vai e vem. O branco vai misturar com o vermelho e vai ficar bem suave. Olha só, tá vendo? Não é difícil pintar o caju, não precisa ficar com medo.
Vai devagarzinho, só toma cuidado para não tampar todo o amarelo. Onde você perceber, aqui é geralmente fica na divisão do amarelo com o vermelho, às vezes acontece de ficar sem tinta. Então, ao invés de você colocar mais vermelho, você vem, pode colocar um pouquinho mais do amarelo. Olha só. Aqui ele tá bem mais escuro. Por quê? Já secou. Eu voltei, ó, reforcei a parte aqui de sombra. Então, depois você faz o mesmo. Volta aqui, onde a gente quer que fique mais escuro. Reforça um pouquinho mais essa parte escurinha. E olha só como que fica lindo. Vamos reforçar aqui a luz da folha, ela já tá mais seca. E aí, você vai devagarzinho, quanto mais seco tá o tecido, mais aparece aqui o branco. Você vem, pouquinho tinta, tira o excesso no paninho. E vem só com o que sobrou aqui no pincel. E só com esse pouquinho, olha só como que já destaca bem mais aqui a folha. Se você quer bem branquinho, às vezes quer deixar aqui, ó, o meio um pouco mais clarinho, aí vai do gosto de cada um. Você quer mais clarinho ou mais suave aqui a luz. Aproveita, volta aqui na castanha, olha só como já aparece bem mais depois que dá uma secadinha. Aí é que a gente tem que tomar cuidado para não colocar muito, senão acaba que fica só o branco. De volta também com o pântano, pincel menorzinho, reforça essa parte aqui, geralmente tem uma profundidade ali na semente. Vem aqui fazendo o acabamento, não é só porque é um tema mais simples, né, uma pintura com menos elementos, que nós vamos pintar de qualquer jeito, sem fazer o acabamento. É mais simples no sentido de não ter de não ter muitas coisas aqui, muitos elementos. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer de qualquer jeito também. Olha só como fica lindo. E volta aqui também, ó, no caju. Reforça um pouquinho mais a parte, as áreas de luz. Aqui, se você quiser deixar mais clarinho, não tem problema. Vamos colocar um pouquinho de luz aqui para não ficar ali só no vermelho. Pouquinha tinta já vai destacar aqui o caju. E aqui você pode voltar com o caque bem devagarzinho. Pode usar o sépia, se você quiser deixar aqui um pouquinho mais escuro, pode usar o sépia. Ou pode colocar também um pouquinho do cinza, o rústico. Ou pode deixar assim mais simples também. Aqui nas folhinhas, nessas pontinhas, ó, eu gosto de voltar porque elas vão secando. E fica bem clarinho, às vezes até quase nem dá de perceber que a ponta é mais clarinha. Volta com um pouquinho do branco, ó, já tá mais seco, não tem problema, encostar aqui um pouquinho na nervurinha, não vai borrar. E destaca mais aqui, ó, a pontinha da folha. Só mesmo aqui a pontinha.
E olha só como que ela fica mais bonita. Olha só como ficou finalizada, ficou muito lindo, as cores bem delicadas, mas aqui com a cor do caju fica mais assim colorido, as flores e as folhinhas mais delicadas e aqui o caju para dar um destaque, fica muito bonito. E é muito gostoso pintar caju. Se você tem medo de pintar caju, não fica com medo, é super fácil. Vai seguindo aqui passo a passo a aula que você vai conseguir fazer. Você viu, a gente não usou muitas cores e é bem facinho, bem rápido para fazer mesmo, muito gostoso de pintar. E para você ter acesso a esse risco e a todos os outros riscos que faz parte da apostila de flores e frutas, que tem temas assim rápidos, fáceis de pintar, é só vir aqui na descrição do vídeo que tá tudo aqui especificado, apostila flores e frutas. E você pode dividir em várias vezes, pode pagar no cartão, no boleto, o que você achar melhor. Então, é uma apostila com temas assim bem fáceis mesmo para a gente pintar e muito gostoso. E as aulas vão ficar aqui para você gratuitamente no YouTube para você assistir e fazer aí a sua pintura. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Pode deixar aqui embaixo também o seu comentário, que eu sempre respondo vocês. Eu gosto muito de responder aqui os comentários, tira as dúvidas. Não fica com vergonha. Pode perguntar, pode ficar à vontade. Então, já espero você na nossa próxima aula da apostila de flores e frutas.